fiz reunião com o Flow quando o Monark saiu. O Flow, por causa do Monark, lá da fala do Monark, ele foi desmonetizado em todos os canais. O canal Vênus das meninas foi desmonetizado, tinha nada a ver com o Flow. É do mesmo grupo, mas não é o mesmo canal. Não tinha nada a ver. Juridicamente, Flow Games. Acho que sim. Eu acho que sim. Mas talvez não no YouTube. Recebiam tudo na mesma conta. Administração, talvez administração, mesma coisa. Eles vincularam tudo na mesma conta. Mas era muito injusto. Quer desmonetizar o Flow? Tudo bem. A época lá, até entendo a desmonetização da época, assim, porque pela fala infeliz e tal. Agora, 4 canais desmonetizaram um Flow que nem era do Flow, só porque tinha o nome Flow. Um quinto canal lá que nem era deles. Os caras foram desmonetizados porque tava o nome Flow. Aí você vê que... Ó, você falou de produção. Olha o resguardo jurídico que eles precisaram ter. Depois teve que reagir e tal. Várias medidas de desmonetização eu trabalhei. Eu faço. Pra recuperar a monetização. O cara foi desmonetizado porque falou alguma coisa lá. Não é justo. Não tá no termo de uso. Não é explícito. O termo de uso não traz essa previsão. Então, eu trabalho muito com produtor de conteúdo porque é isso mesmo. Eles ficam meio aqui à mercê da decisão do YouTube ou da justiça, né? E precisa de... É a mesma história de se tomar um strike. Às vezes é injusto. Eu também já strike justo. Injusto? Eu trouxe um advogado aqui, inclusive. Foi por causa do que ele falou que... Só que, tipo, lá no trecho que eles colocam, não fala nada. Eu já vi canal que tomou strike do conteúdo dele. De direito autoral. Isso. O cara postou antes... O cara fez um corte e postou antes do original. Quando ele postou o original, que era vídeo dele, ele tomou um strike do canal que... Eu dou uma entrevista na TV. O cara grava na TV e antes de ir pro YouTube, vamos supor que o YouTube do SBT, o cara posta. Aí o SBT posta, ele dá strike no SBT falando, eu postei antes, o cara, o vídeo, não, lógico que não, direito autoral do SBT, pô, tá na cara, o programa do SBT, tá com a logo. Mas você acha que no caso do Flow, a monetização voltou, digamos, por livre e espontânea pressão, porque o YouTube foi pressionado, muita gente começou a marcar naquela corrente lá pedindo pra monetizar de novo e tal. Você acha que foi por causa disso? Foi por causa disso. Se o YouTube quisesse manter a decisão, tava desmonetizado até hoje. Tava porque não teve ação judicial. Não foi por justiça. Eu sei porque eu tava de dentro. Mas aí se fosse pra justiça, poderia reverter? Poderia porque não há razão de desmonetizar pra sempre aquele canal. Né? Se há algum tipo de fala infeliz, desmonetiza aquele vídeo, aquela live e tal. Uma ação de forma pontual, então. Isso, claro. O canal não é feito pra cometer ilícito pra ser desmonetizado. O canal tem todos os 500 mil vídeos lá funcionando, perfeito. Por que vai desmonetizar todos esses vídeos? Não é justo. Então, juridicamente, tinha mais do que elementos pra reverter. Mas era um baita processo difícil, porque a razão era complexa, né? Viralizou e tal. Mas eles conseguiram pela pressão foi o Rafinha Bastos, do Monetiza Flow, que puxou e deu certo, e foi por isso. Eu lembro que ficou uns 2 meses desmonetizado. Mas acho que ficou 7 meses. 7 meses? Acho que ficou mais de 2 meses, acho que ficou mais. Desmonetizado? Depois eu vou pegar. Posso estar errado, tá? É de cabeça, mas eu acho que... 7 meses é uma pancada, hein? Eu acho que... Eu chutaria 1 ano, viu? Eu chutaria assim 1 ano, mas... Não é possível. 1 ano não é possível. Eu acho que foi... Quer ver quanto tempo? Eu acho que foi... Que dia que foi? Foi 9 de fevereiro? Foi alguma coisa de fevereiro. Olha que interessante. A IA do Google põe: não há informação sobre o Flow ter sido desmonetizado. Tá sabendo legal. 18 de fevereiro foi quando suspendeu. Que o Monark... YouTube suspende monetização do canal de Monark Flow. Vamos ver quando voltou. Mas foi bastante tempo, viu? E, pô, o Flow, do tamanho do Flow, cada mês Fevereiro de 2023, o Estúdio Flow já havia recuperado o fato... Não, isso aqui é outra coisa. Mas eu acho que foi... Aqui, ó. Fevereiro, aí tem podcasts se unem para pedir a volta da monetização do Flow, em abril. Certo. Fevereiro, março, abril. 3 meses depois. Pode ser que tenha ficado uns 4, 5 meses, Aqui, ó. Quase 2 meses após fala polêmica de uma Flow, segue penalizado com desmonetização. Mais de 2 meses eles ficaram.
Ficou alguns meses. Mas olha, custa caro você manter uma empresa sem monetização, sem patrocínio. Porque, Eu acho que os patrocínios doeram mais. claro, no tamanho que ele estava, o patrocínio era o melhor. Mas o canal de cortes era uma boa renda, viu? Sim, mas, por exemplo, aqueles contratos que eles tinham, que chegou até a ser revelado, né? Tipo, 500 mil só do iFood. Mais uns outros contratos que eles tinham também, eles divulgaram aquela LTW na época, né? Ou entre outras. Cara, aquilo ali... Era o forte. Pra todo mundo você tirou. perdeu pra todos os canais, não é que você perdeu só pro Flow. Perdeu em todos os canais. Foi uma pancada, mas de alguma forma parte justa, mas uma grande parte injusta. Acho que a empresa tem o direito, né? Afinal de contas, tem muitas vezes cláusula pra isso. Pra fazer o quê? Eu tenho contratos que se eu falar coisas que me coloquem, sei lá, não. na capa do Jornal Nacional, entendeu? A empresa pode vir se desligar sem custos e pronto, acabou. Sem justificação. Mas a desmonetização foi muito Agora, injusta. a desmonetização é realmente complicado, porque aí você tira o dinheiro que é só pelo fato da pessoa existir lá. Não, e de todos os canais, 5 canais, nada a ver com o da live. Absurdo. Exatamente, nada a ver com a O live. Monark saiu no dia seguinte da sociedade, entendeu? Já tinha sido desligado. E ele foi desmonetizado, né? Foi. Mas aí ele teve alguns problemas judiciais. O Monark teve problema com o Supremo. O bloqueio dos 300 mil no Nubank dele é decisão do Supremo. Sim, a decisão do Supremo e também o canal dele saiu do ar. O Rumble também. Sim. Tudo Mas Supremo. antes disso, o YouTube dele já não tinha monetização também. Quando ainda tava no ar. Isso, é porque quando ele tomou a punição lá, ele tomou a punição pessoa física e acho que ele nem poderia ter mais canal. Quando sofreu a desmonetização, o Monark não poderia nem voltar pro YouTube. E depois essa decisão foi reiterada pelo Supremo, que ele não poderia ter canal de comunicação quando ele começou a bater lá no Alexandre de Moraes e tal. Aí ele tomou umas punições severas judiciais, assim. O Flow não. O Flow, inclusive, teve uma ação, né, isso é público, no Ministério Público, por causa da fala do Monark, que não prosperou. Foi arquivado. Pra ele também não deu em nada? O Monark? Acho que também não. De crime, não. Daquilo, não. Você acha que ele voltaria pro Brasil? A partir de agora? Eu acho que ele pode voltar. Ele não vem porque ele quer falar as coisas e não quer... Porque, sim, falando de Monark, eu acho que muita coisa é injusta, mas muita coisa que ele fala, ele ultrapassa muito do justo. Entendi. Eu acho que ele fala mais do que devia. Eu acho. Mas se ele não tá condenado por nenhum crime, ele poderia voltar? Pode. Ele não tem mandado de prisão, não tem nada. Ele pode pisar no Brasil tranquilo. Hoje ele pode. Ninguém vai tomar o passaporte dele. Não. Agora se ele tem ações criminais, ele não tem condenação, isso é certeza, mas... Entendi. Mas ele não volta porque ele quer ter essa liberdade de bater em todo mundo, porque eu acho que ele extrapola. Minha opinião é essa. O Monark... Eu acho assim, o ministro do Supremo pode ser criticado, né? Mas ele é uma autoridade, ele é um ministro, ele é um juiz, ele representa a justiça, e você não pode xingar a mãe dele. Isso é crime. Agora, o Monark quer xingar. E quer falar, eu posso xingar porque é liberdade, como eu posso defender ideais aí radicais. Entendi. Eu acho que isso tem limite. Eu acho que a liberdade de expressão tem limite. Essa é a realidade. Você não pode ser racista. Uhum. Por quê? Porque tá na lei. Porque você extrapola a liberdade de expressão. O racismo é uma forma de extrapolar a liberdade de expressão. Eu acho que o Monark ataca a honra de certas pessoas de maneira errada. Eu acho que tem forma de criticar, inclusive. Tem forma de reagir até. Tem, né, de postular mudanças. Agora, só ele abrir o microfone e xingar todo mundo, funciona? Vai funcionar até um ponto que ele começar a ser... Não é nem censurado, mas punido. Tem aquele detalhe que quando o Monark ele tava ainda aqui no Brasil, tem aquele vídeo lá dele, acorda! Já estamos na porra da ditadura! E tal. E aí eu vi que poucas pessoas que falaram a respeito disso pro lado dele, falaram que meio que a gente vive num estado de exceção. Se a gente vivesse nesse estado assim de exceção, eu tenho dificuldade. Eu vejo o Supremo extrapolando e errando. Mas eu vejo também figuras que extrapolam e erram e merecem punições. Eu vejo punições erradas do Supremo, que nessa história da estátua da mulher lá do batom. Mas também eu vejo o Supremo acertando em determinadas punições. Se a gente estivesse num estado de exceção, numa ditadura, aqueles que estão falando que a gente está numa ditadura não poderiam falar que a gente está numa ditadura. O Monark foi para os Estados Unidos, mas ele foi
porque precisou, ele não foi nem preso aqui. Que perseguição ele sofreu? Entendeu? Eu acho que até erraram com ele, viu? Eu já falei no Pânico também que eu acho que quando baniram todas as redes sociais dele, falou, não pode criar pra nada, não pode falar de nada, foi um abuso contra o Monark. E aí tava censurando ele, não podia nem falar de game, absurdos. Se ele quiser falar de game, ele pode. Ele não pode cometer crime. Então eu fui a favor do Monark nessa decisão contra o Supremo. Mas eu acho que se tivéssemos um estado de exceção, esses que estão reclamando muito, não teriam nem voz aqui. De repente até essa anistia que estão pleiteando aí pode abraçar até uma série de coisas, né? De repente até o Monark pode entrar nessa. Que esta que eles estão propondo é pro dia 8 de janeiro. Sim, é pro 8 de janeiro. Só que o Monark, uma das coisas que ele fez foi divulgar aquela live do argentino, né? Ah, bom. Nesse sentido, sim. Talvez até entre. Apesar que o Monark não precisa de anistia, porque o Monark não tem condenação. Ele só tem um bloqueio judicial de dinheiro. Agora ele não tá no Brasil porque ele acha que vai ser preso. Na cabeça dele, porque nunca teve mandado de prisão. É porque ele sabe que bate duro. Eu fui no podcast dele. Né? Eu fiz com ele. Eu acho que o Monark... Ele imagina uma sociedade que não existe. Essa sociedade que qualquer um fala o que quer, do jeito que quer, sem... Essa sociedade que ele imagina tem regra. E a regra é a punição quando você extrapola. É difícil falar do Monark, eu também gosto dele. Eu acho ele um menino tranquilo, sabe? Mas ele vive num mundo paralelo que não existe. E esse mundo vai puni-lo se ele continuar achando que pode ser dessa forma. Entendeu? Eu acho que tem formas dele criticar, tem formas dele mostrar, tem forma... Mas tem forma que quando você ataca... De razão. Mas é o que eu penso. Eu acho que ele volta, né? Porque... Não sei se ele tá infeliz. Ele foi com American Dream, já meio que tá insatisfeito pelas lives. Ele tem reclamado, né? Sim, aqui tem as pessoas que ele gosta, tem a família dele. Tem o Brasil é gostoso. Onde né? ele viveu, né? E os Estados Unidos também judia do estrangeiro, assim. Não é o lugar mais gostoso pra morar se você não for americano, né? Concordo. Eu acho que o estrangeiro lá, ele tem uma... Se você for um cara que chega lá, mas você chega com aquele visto lá de habilidades especiais, e aí você tá sendo colocado num lugar onde vai te dar algum destaque e tal, pode ser que você consiga, entendeu? Viver lá muito bem, as pessoas te respeitem, etc. Mas via de regra, estrangeiro, latino... Até a própria população trata diferente. No hospital, é tudo diferente. Eu já fui bastante aos Estados Unidos e eu nunca fui maltratado, mas eu sinto que tem tratamento diferente para quem é americano e o estrangeiro. Tem quase que um preconceito. Eu não diria que é um preconceito direto, mas a população te olha com os outros. Por exemplo, a Ingrid Guimarães na briga da American Airlines lá, se fosse um americano, acho que não tinha sido daquela forma. Mas era estrangeiro, então sai, troca. Eu não sei se eles tinham feito com o americano. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.